Olá, gente, como estão? Tudo bem? Espero que sim. Vamos dar prosseguimento ao nosso estudo dos crimes em espécie, indo agora diretamente para o capítulo 5, os crimes contra a honra. Ainda estamos lá dentro do título dos crimes contra a pessoa, né? E aí vamos agora discutir os crimes contra a honra, que são crimes que apresentam algumas questões bastante interessantes, né? Aqui nós já vamos começar falando da primeira divisão que nós temos que fazer. A honra é bem jurídico tutelado pelo ordenamento jurídico brasileiro em duas perspectivas: a honra objetiva e a honra subjetiva. A honra subjetiva é tutelada, é protegida lá nos tipos penais da calúnia e da difamação. Enquanto a honra subjetiva vai ser objeto de tutela, objeto de proteção do crime de injúria. Contudo, nós estamos diante de um capítulo cujo em todos os tipos penais incriminadores que estão postos neles, o bem jurídico é o mesmo, é a honra, apenas havendo essa subdivisão entre honra objetiva e honra subjetiva. Mas há também algumas disposições comuns que, se nós tratarmos ela já nesse primeiro momento, facilitará bastante a compreensão de todo o capítulo, porque nós não vamos precisar ficar retomando tipo a tipo penal cada uma dessas circunstâncias. O primeiro delas é o bem jurídico, que acabamos de dizer. Em todos os tipos, o bem jurídico tutelado é a honra. Em todos os tipos também que nós vamos ver, os sujeitos ativo e passivo são comuns. Todos esses tipos, são tipos comuns, né? Então, qualquer pessoa pode ser sujeito ativo do crime de calúnia, do crime de injúria, do crime de difamação. Não se exige nenhuma qualidade especial do indivíduo para que ele pratique essa conduta, para que ele pratique esse crime. Assim também como no polo passivo, nós não temos nenhuma definição especial. Qualquer pessoa pode ser vítima do crime de injúria, qualquer pessoa pode ser do crime de difamação, qualquer pessoa pode ser do crime de calúnia. Então, tanto o sujeito ativo como o sujeito passivo em todos os crimes são qualquer pessoa. Em todos os tipos também nós temos em regra, e nós vamos ver só lá na frente uma única exceção a isso, nós temos a ação penal de natureza privada, que só se procede mediante queixa, né? E nós temos em todos eles, todas as normas que nós temos aí do delito de calúnia, do delito de injúria, do delito de difamação, todas elas exigem o elemento subjetivo do tipo dolo. Nenhum desses tipos existe exclusivamente na modalidade culposa. Então, a compreensão desse bojo de elementos que são comuns já nos ajuda bastante, né? O que nós temos só que perceber aí para compreender é que apenas em um tipo penal, que é no crime de calúnia, os mortos figuram como sujeito passivo, no polo passivo, né? Evidentemente que não é o morto que é o sujeito passivo, são os familiares, os amigos, as pessoas que têm estima pelo decujo, né? Porque o morto não é sujeito de direito. Agora, é possível a configuração do tipo penal do crime de calúnia se quem for caluniado for um morto. Isso não é possível na difamação, não é possível na injúria, né? Mas na calúnia é possível, por quê? Por expressa determinação legal, né? O parágrafo 2º vai dizer: é punível a calúnia contra os mortos, né? Quando quem é caluniado é um morto, nós vamos estar aí
diante da possibilidade de configuração da norma, ainda que a vítima não seja efetivamente o morto, né? Seja a família, os entes queridos, os amigos, etc. Né? E também, dentro dessa perspectiva, dos elementos comuns, importante destacarmos, né, mais uma vez, a ação penal. Né? Artigo 145. Nos crimes previstos nesse capítulo, somente se procede mediante, olha aqui, mediante queixa. Salvo quando, no caso do artigo 140, parágrafo 2º, da violência restar lesão corporal. Aí é a exceção que nós vamos ter, a regra de que em todos os crimes contra a honra, a ação penal é pública, a ação penal é de natureza privada, né? Porque só se procede mediante queixa, ou seja, tem que ter uma queixa-crime para que o crime seja objeto de persecução penal. E aí, nós temos ainda essa outra exceção, que está lá no parágrafo único. Procede-se mediante requisição de quem? Do ministro da Justiça. Quando é? No caso do inciso 1º do caput do artigo 141 deste Código e mediante representação do ofendido, no caso do inciso 2º do mesmo artigo, bem como no caso do parágrafo 3º do artigo 140 desse Código. Vamos adentrar em cada um desses casos específicos para que a gente compreenda quais são esses elementos, quais são essas hipóteses em que nós temos uma exceção à regra geral de que se procede mediante queixa-crime, mediante queixa do ofendido, beleza? Então vamos aí para o primeiro tipo penal. Artigo 138 do Código Penal, a calúnia. Caluniar alguém, imputando-lhe, aí olha aqui, elemento normativo tipo falsamente, fato definido como crime. Então, aí é importante anotar essas duas circunstâncias. Eu só vou estar diante de calúnia se houver uma imputação falsa de um fato definido como crime. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Trata-se de delito de menor potencial ofensivo, né, que vai ser julgado e processado nos termos da Lei 9.099/95, nos juizados especiais criminais. Nós chamamos também de GCRIMS. Né? A competência para julgar e processar, ou de processar e julgar o delito de calúnia, é dos juizados especiais criminais. Né? E aí nós temos como elementos normativos do tipo o fato determinado, né? Não pode ser um fato genérico, tem que ser um fato determinado. E esse fato determinado tem que ser definido na lei como crime. Repare, de modo que se eu imputo a alguém um fato determinado, mas esse fato não é crime, ainda que seja contravenção penal, por exemplo, não estaremos diante do delito do artigo 138 do Código Penal. Porque o fato tem que ser determinado, específico, eu tenho que acusar de uma coisa clara e não de uma coisa genérica. Fulano é ladrão, não constitui fato determinado. Agora, se eu digo, fulano entrou na casa de Beltrano e subtraiu a televisão, aí eu estou imputando um fato determinado, que é definido na lei como crime. Furto, artigo 155 do Código Penal. Então, os dois primeiros circunstâncias fáticas para que eu esteja diante do crime de calúnia é que seja imputada a alguém é quem? Qualquer pessoa, por isso que é um tipo comum. Né? Ser imputado a alguém um fato determinado. Fulano é um tarado. Ora, eu posso estar dizendo um fato desonroso, mas ser tarado não é um fato determinado. Eu digo, fulano manteve relações sexuais com Beltrana mediante violência, ou dopou Beltrana para ter com ela relações sexuais, aí eu estou imputando um fato determinado que é definido na lei como crime. Ou o artigo 213, se foi mediante violência ou grave ameaça,
ou o artigo 217-A, se foi por qualquer outro motivo a vítima não podia oferecer resistência, mas eu aí imputei à pessoa, ao agente, um crime, um fato determinado definido na lei como crime. Agora, isso vai demandar ainda uma terceira circunstância. Essa imputação tem que ser falsa. Se essa imputação for verdadeira, nós não estaremos diante do crime de calúnia. Então, para que eu tenha o crime de calúnia, eu tenho que ter um fato determinado, que deve ser definido na lei como crime, não pode ser contravenção, não pode ser imoralidade, não pode ser um fato meramente desonroso, tem que ser um fato definido como crime, e essa imputação tem que ser falsa. Como nós já vimos que o tipo só existe na modalidade dolosa, o agente tem que conhecer previamente a falsidade da imputação que está fazendo. Ou então tem que ter assumido o risco de fazê-la. Estava ali em dúvida de se o sujeito tinha ou não cometido o crime, mas resolveu imputar-lhe o crime. Então assumiu o risco de provocar o resultado. Eu estou aí diante do dolo eventual. Evidentemente, de que se por circunstâncias específicas, circunstâncias dadas no caso, é justificável que o indivíduo esteja sob erro, a que acredite cabalmente que o sujeito cometeu aquele crime, porque as circunstâncias, os elementos fáticos fazem crer isso, aí nós podemos estar diante de um erro de tipo. Mas se o sujeito estava em dúvida e resolveu imputar, ele assumiu o risco e, portanto, nós estamos diante da figura do dolo eventual. E aí um julgado para a gente ir ilustrando. Para a caracterização da calúnia, embora a lei não exija minúcias e pormenores, é indispensável que a atribuição feita por objeto fato determinado e falso, definido como crime. Então, a acusação tem que ter o quê? Tem que ter por objeto fato determinado e falso, definido na lei como crime. Se o fato não for determinado, ou se o fato for determinado, mas não for crime, ou se o fato for determinado e for crime, mas a acusação não for falsa, eu não estarei diante do crime de calúnia. Eu tenho que ter, portanto, os três elementos concomitantemente. Fato determinado, definido na lei como crime e falso. E aí, quais são os meios de execução da calúnia? E isso vai servir para os demais tipos. Para a difamação, para a injúria. Qual é a forma de cometer o delito? Os meios de execução. O crime pode ser cometido de forma escrita, ele pode ser cometido de forma verbal, pode ser cometido de forma gestual ou simbólica. Digamos que a forma escrita do crime é muito fácil de perceber e de materializar na mente, assim como a forma verbal, o xingamento verbal. Agora, o gestual. Por exemplo, o jogador de futebol que foi expulso e, ao sair do campo, fez para as câmeras o gesto de que o juiz tinha recebido dinheiro para controlar o resultado do jogo, para garantir a vitória do time adversário. Então, ali, em razão daquele gesto dele, apontando para o juiz, dizendo que o juiz roubou, que recebeu o dinheiro, ele aí, de forma gestual, apesar de não ter falado, não ter escrito, imputou claramente ao árbitro a prática de um crime. Assim também como a questão simbólica. Como é que simbolicamente se comete o crime de calúnia? Por exemplo, através de uma charge, feita em um jornal, de um desenho, feito em um periódico, em um meio de circulação, uma escultura que é feita para retratar uma pessoa em uma situação de crime. Então, aí nós temos também a forma simbólica de execução do crime. Então, a calúnia pode ser cometida de forma escrita, de forma verbal,
de forma gestual e de forma simbólica. Evidentemente que a doutrina, quando vai tratar da tentativa, por exemplo, vai dizer que essa modalidade é passível na forma escrita, né? Ou na forma simbólica, quando é, por exemplo, uma charge que não chegou a ser publicada, que se extraviou, etc., antes de se tornar pública, a escrita não chegou ao destinatário. Mas na modalidade verbal e na modalidade gestual, não há de se falar na possibilidade do crime na sua forma tentada. E ainda mais, a calúnia pode ser explícita, né, que é quando o agente diz diretamente, imputa diretamente, verbal ou de maneira escrita, à vítima, ao sujeito passivo, a prática de um crime de maneira falsa, né? Então, explicitamente o sujeito já cometeu o delito, né? De calúnia, né? Nós vamos ter aí a forma implícita, né? Que é quando o agente ele sugere, né? Ele diz, fulano saiu do nada para esse dinheiro todo aí, para essa mansão e esse carro luxuoso. Isso só pode ter sido feito com corrupção, né? Com venda de droga. Isso é coisa de traficante. Ele não foi lá e disse, fulano vende droga, mas implicitamente ele está acusando o sujeito de estar praticando a conduta do artigo 33 da Lei 11.343/2006, né, que é o crime de tráfico de droga. E ainda tem a calúnia reflexa. Por exemplo, quando o sujeito diz meu vizinho é corno, né? Desculpa, eu vou usar outro exemplo. Esse exemplo é um exemplo que serve lá para difamação. Mas quando ele diz que determinada pessoa, esse carro ali, essas peças ali, fulano que está vendendo essas peças ali é ladrão de carro. Esses carros ali são tudo roubados. Ora, o dono da autopeça que está comprando aquilo ali, reflexamente está sendo acusado de receptação. Ele não falou nada sobre o dono da autopeça. Está falando só sobre o cara que está lá vendendo. Não, aquilo ali é ladrão de carro fino. Está acusando o outro de uma prática criminosa. Mas, reflexamente, quem está comprando as peças do carro está sendo acusado de cometer o crime de receptação. E aí, na calúnia, nós temos o chamado subtipo, né, que está lá no parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem, sabendo falsa imputação, a propala ou divulga. Então, aí eu não tenho o crime praticado só por quem produz a informação falsa, a imputação falsa. Mas eu também puno quem, mesmo não tendo sido responsável por imputar aquela prática criminosa, sabendo que ela é falsa, divulga. Imagine isso aí nos WhatsApps da vida, nas redes sociais da vida. É um sujeito que, não foi eu que disse, não, eu só fiz repassar o que me mandaram. Eu estou só encaminhando aqui. Não foi eu que disse, não. Quem disse foi Beltrano ali, foi Cicrano. Aqui, foi ele que encaminhou para mim. Eu só fiz botar no grupo, para ver o circo pegar fogo. Então, quem sabe que a imputação é falsa, mas a divulga, a propala, estará cometendo o crime de calúnia na perspectiva do parágrafo 1º. Por quê? Porque vai responder pelas mesmas penas, né? E aí nós temos a figura da exceção da verdade. Ora, não disse que lá atrás, nós não dissemos que
para que haja o crime é necessário que a acusação seja falsa, então, se a afirmação for verdadeira, não há crime. O sujeito vai lá e acusa o outro. Eu vim aqui denunciar meu vizinho pelo crime de calúnia. Aí meu vizinho diz, mas eu provo que o que eu disse é verdade. A isso nós chamamos de exceção da verdade. Que é quando, para não recair sobre o agente a imputação do crime de calúnia, do delito do artigo 138 do Código Penal, ele prova que a acusação é verdadeira. Parágrafo 3º. Admite-se a prova da verdade, salvo se constituído o fato imputado crime de ação privada, o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível. Eu acusei lá a pessoa por um crime de ação privada. Se não tem ainda sentença penal transitada em julgado, eu não posso provar a verdade. Porque há um processo e ele ainda está sob o benefício da presunção de inocência. Se o fato é imputado a qualquer das pessoas indicadas no inciso 1º do artigo 141, ali presidente da República, chefes do governo estrangeiro. Então, se eu pratiquei crimes contra esses indivíduos, se eu fiz imputação de crime a esses indivíduos, eu não posso provar a verdade. Não cabe a exceção da verdade. Se do crime imputado, embora de ação pública, o ofendido for absolvido por sentença irrecorrível. Que ele veja, lá no inciso 1º, se o crime foi imputado for de ação privada, eu só provo a verdade se ele for condenado ao final do processo. Se ele não for, eu respondo pelo crime de calúnia. Mas, aqui no inciso 3, se a ação for pública, aí nesse caso, a ação é pública e o ofendido foi absolvido de sentença irrecorrível. Eu não tenho mais como provar a verdade, eu não tenho mais como buscar a verdade, porque a verdade é a verdade judicial, e ela já foi dada por sentença penal transitada em julgado. Então, é possível a exceção da verdade? Sim, exceto nesses 3 casos. Crime de ação penal privada, se o réu não foi condenado, quando o crime, a imputação feita ao presidente da República, aos chefes de governo estrangeiro, ou se o crime for de ação penal, imputado for de ação penal pública, e o ofendido tiver sido absolvido por sentença irrecorrível. Aí, nesses casos, eu não posso o quê? Provar a verdade. Não cabe a exceção da verdade. Já a difamação, repare, é um tipo simples. A gente já discutiu tudo que a gente discutiu até aqui, ou digamos assim, a maior parte do que a gente discutiu até aqui, vai ser cabível aqui na difamação. Porque o artigo 139 vai dizer difamar alguém fazendo o quê? Imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Repare, lá na calúnia era imputando fato ofensivo definido na lei como crime. O que é que há de comum entre a difamação e a calúnia? O fato tem que ser determinado. Eu tenho que narrar um acontecimento envolvendo o nome da pessoa, de modo que aquela imputação narrativa que eu estou fazendo é ofensiva à sua reputação, desde que não seja fato definido como crime. Se for fato definido como crime, é calúnia. Se for fato ofensivo à reputação, mas não for crime, é difamação. Então, a difamação, que é o quê? É prejudicar a fama que o indivíduo tem no seio social. É mais um crime aí, cuja honra que se está tutelando é a honra objetiva, né? É o conceito que o grupo social tem sobre o indivíduo. É a imagem social que o indivíduo ostenta, que o indivíduo tem. Então, se o sujeito imputa a alguém um fato, esse fato é ofensivo à sua reputação, mas não é crime. Esse fato é determinado, é ofensivo à sua reputação, mas não é crime. Nós estamos diante do crime de difamação, cuja pena de detenção é de 3 meses a 1 ano e multa também
um delito de menor potencial ofensivo, cuja competência para processar e julgar é dos juizados especiais criminais, né? Então, aqui nós vamos ter o quê? Nós vamos ter um crime que complementa o crime de calúnia. Lá na calúnia, só se o fato for crime. Se você diz um fato desonroso, mas não é tipificado na lei como crime, não há calúnia, mas pode haver difamação, se o fato imputado foi concreto, né, e se foi ofensivo à reputação. E repare, aqui o legislador não exigiu que o fato seja falso, né? Não precisa o fato ser falso, basta que o fato seja desonroso, né? Por exemplo, as contravenções não se enquadram na calúnia. Se o sujeito, por exemplo, diz que o indivíduo A ou B é viciado no jogo do bicho, o jogo do bicho é uma contravenção penal. Não, isso não é calúnia, porque contravenção penal não é crime, é contravenção. Mas isso pode ser difamação. Se o quê? Se a intenção do sujeito ao dizer isso for macular a imagem, a honra, a reputação da vítima. Lembre-se, os crimes são crimes dolosos. Então, o agente tem que ter a intenção de ofender a dignidade, a honra, a moral, a reputação da vítima. Se ele não tiver essa intenção, nós não estaremos diante do tipo, que só existe na modalidade dolosa, né? Então aí nós temos uma distinção entre a calúnia e a difamação. Temos algo que é idêntico, que é o quê? A necessidade da imputação de um fato determinado, tanto na calúnia como na difamação. Mas lá na calúnia o fato tem que ser crime. Aqui na difamação basta que o fato seja o quê? Ofensivo à reputação da vítima. Lá na calúnia a imputação tem que ser falsa. Aqui na difamação não há a exigência normativa de que a imputação seja falsa. E aí nós temos a injúria, né, que vai tratar agora da outra face da honra, que é a honra subjetiva. Enquanto na calúnia e na difamação, o que o sujeito faz é atacar a imagem do sujeito, da vítima, em relação ao grupo social, a imagem que as pessoas têm do sujeito, na injúria, ele vai atacar a autoestima da pessoa. É o sentimento que o indivíduo tem sobre si mesmo. É o seu amor próprio. O que é que diz o artigo 140? Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. Pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Por exemplo, se o sujeito chega aí para o outro e diz que ele é burro, né? Ele não precisa dizer isso em público. Não é para denegrir a imagem dele perante os outros. É para diminuí-lo perante si mesmo. Você é um incapaz, é um idiota, você é um burro, um retardado. Aquilo ali ofende o sentimento que a pessoa tem, ser incompetente sobre ela mesma, né? Então, essa injúria não precisa chegar a conhecimento de terceiros. Lá na calúnia e na difamação, como é a honra objetiva, ou seja, depende que terceiros conheçam a imputação. Se terceiros não conhecerem, não há crime, porque não há o comprometimento da honra do indivíduo perante a sociedade. Agora, aqui na injúria, não precisa chegar a terceiros. Quem tem que conhecer a ofensa que recebeu é a própria vítima. Se a vítima já tomou conhecimento da imputação que lhe foi feita, né, o crime já está consumado. Então, aqui o que é que eu tenho? A honra subjetiva e não mais a honra objetiva. Aí o parágrafo 1º vai tratar do perdão judicial.
no caso de injúria, não é? E vai dizer, o juiz pode deixar de aplicar a pena, aí aqui, ó, quando o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria. Quando foi a chamada vítima provocadora, não é? Que é quando o sujeito vai lá e provoca, até que o outro solte a palavra que não queria soltar. Estava segurando até aquele momento para não chamar ele de burro, de incompetente, de retardado. Mas foi tão provocado que soltou. Justifica? Não. Não justifica. Ou então, no caso de retorção imediata, que consiste em outra injúria. O sujeito foi injuriou ele foi injuriou o sujeito. Os dois, um injuriou o outro. Mais uma vez, não justifica. Então, o que é que o juiz faz? Aplica o perdão judicial por dois. Nenhum dos dois vai responder pelo tipo. Não vai receber a pena relativa ao tipo, porque o juiz pode deixar de aplicar a pena, não é excludente de ilicitude. É apenas um excludente de punibilidade. É bom ficar atento a isso. E aí nós temos uma outra modalidade de injúria, que é conhecida como injúria real. Vamos lá, parágrafo 2º. Se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que por sua natureza ou pelo meu empregado se considerem aviltantes, pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa, além da pena correspondente à violência. Se restar lesão corporal aqui, o sujeito, além de responder pela injúria real, ele vai responder também em concurso pela lesão corporal. Porque o que é injúria real? É aquele, por exemplo, aquele tapa no rosto que não foi dado com a força suficiente para machucar de fato, foi para humilhar. O que eu queria atingir era a honra da pessoa. Eu quero aviltar o sentimento dela, empurrar o outro na piscina, dar um empurrão para o outro cair na piscina no meio de uma festa. É uma agressão. Aquele empurrão ali não tinha o intuito de machucar, tinha o intuito de humilhar. É uma forma de humilhação. Então, sempre que a gente estiver diante dessa expectativa de que a injúria constitui ali uma violência como vias de fato, não é uma pequena violência, mas que o interesse daquela cuspir no rosto do outro é o que é injúria real. Por quê? Porque tem por objetivo não é atingir a integridade física, é atingir a honra, é atingir o decoro, a moral do indivíduo que se está querendo atingir ali. Não é causar de fato uma lesão. Se efetivamente causar, o sujeito responde pelas duas coisas. Está aí. Além da pena correspondente à violência. Se restar da violência a configuração de uma lesão. E eu tenho, por fim, a chamada injúria racial, que a gente tem que ter cuidado de diferenciar do crime de racismo. Lá no crime de racismo, a ofensa é impingida ao grupo, aos negros, aos africanos, aos índios, às mulheres, aos deficientes, não é alguém. Aqui na injúria racial, a ofensa é impingida a alguém ou, na pior das hipóteses, a um grupo determinado. A pessoas a um grupo determinado, que se indique determinadamente qual é. Vamos lá no parágrafo 3º. Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes ao quê? Raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição da pessoa idosa ou portadora de deficiência. Nesse caso aí, se eu uso qualquer uma dessas condições para ofender a moral do indivíduo, eu vou estar diante da injúria racial.
né? Mas se eu digo todos os nordestinos não prestam, eu estou cometendo crime de racismo. Se eu digo João não vale nada por ser nordestino, quem é João? Um nordestino. Nordestino não é nada. João, você não é nada, seu nordestino besta. Então aí eu estou diante de uma injúria racial, porque diz respeito à origem. Eu usei o elemento, você usa a religião, né? Eu humilho determinada pessoa porque ela é praticante de uma religião de matriz afro. Eu estou cometendo injúria racial, com pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa, né? Qual a diferença do racismo? É que o racismo eu me dirijo a toda a raça, a toda a etnia, a toda a religião. Na injúria racial, eu me refiro a pessoa determinada ou a grupo de pessoa determinada e uso para atingi-los essa circunstância. Agora, atenção, pessoa idosa e a pessoa portadora de deficiência, nós vamos estar diante desse caso de injúria se a ofensa disser respeito a essas condições, né? Por exemplo, velho gagá, você é um velho gagá, aí eu estou cometendo injúria racial, né? Mas se eu chamo o velho de burro, não é injúria racial, eu não estou usando a condição dele de idoso, eu estou usando outra condição. Agora, se eu digo que ele é débil mental, você está esclerosado já, velho safado, aí eu estou cometendo o que? Injúria racial. Mesma coisa, portador de deficiência, né? Se eu quero diminuir o sujeito chamando ele de cotó, né? Aí eu cometo injúria racial. Mas se o sujeito não tem um braço, não tem uma perna, e eu vou agredir a honra dele, o chamando de outra coisa, de safado, por exemplo, eu não estou usando a deficiência, portanto não se aplica aí nessa circunstância a injúria racial. Beleza? É importante entender isso. E aí nós temos algumas disposições comuns no que se refere ao aumento das penas. As penas combinadas nesse capítulo aumentam de 1/3 se qualquer dos crimes é cometido contra o presidente da República ou contra o chefe do governo estrangeiro, como nós vimos lá atrás, contra funcionário público em razão das suas funções. Não é porque o sujeito é funcionário público, desculpa, que eu já vou ter aí a pena aumentada. É se o crime foi cometido, né, a ofensa foi impingida ao sujeito em razão da sua condição de funcionário público. Inciso 3º, na presença de várias pessoas ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria. Os senhores já notam por aí que se o crime for cometido nas redes sociais, nós já vamos ter essa causa de aumento de pena. Ou se faz um cartaz para isso, uma faixa e bota na rua, isso aí vai ser também uma hipótese de causa de aumento de pena. Contra a pessoa maior de 60 anos ou portadora de deficiência, exceto no caso de injúria. Por quê? Porque lá na injúria a gente já viu acabou de ver essa mesma circunstância, né? Que aí nós vamos estar diante da injúria racial. Parágrafo 1º. Se o crime é cometido mediante paga ou promessa de recompensa, aplica-se a pena em dobro. Olha aí que circunstância legal. E aí nós vamos ter as causas de exclusão do crime. Artigo 142. Não constitui injúria ou difamação. Opa! Mas pode constituir o quê? Calúnia. Está dizendo aí que exclui a injúria e exclui a difamação, mas não exclui a calúnia. A ofensa é enrogada em juízo na discussão da causa pela parte ou por seu procurador. Lá na audiência, está pegando fogo aquela discussão ali. Imagina aí a audiência de direito de família, né? E aí na hora lá, um e outro se ofendem lá, ou um ofende o outro. Mas isso foi o quê?
na discussão, né? Na discussão da causa. Então aí nós não vamos ter o crime. Ou, por exemplo, a opinião desfavorável da crítica literária, artística, científica, salvo quando inequívoca o quê? A intenção de injuriar ou difamar. O crítico literário, o jornalista, não fez uma matéria para criticar propriamente dita. A crítica não era uma crítica artística, de fato. Era uma coisa jocosa, cujo intuito era claramente ofender a honra da pessoa. Inciso terceiro, o conceito desfavorável é emitido por funcionário público em apreciação ou informação que preste no cumprimento do dever de ofício. Por exemplo, o funcionário tem que dar uma certidão sobre outra pessoa lá. E lá ele descreve determinadas características ou determinadas circunstâncias que podem ser desonrosas. Mas ali é o dever de ofício do funcionário público. Ele tinha que ter feito aquilo e, portanto, ele não vai responder pelo crime. E aí o parágrafo único, nos casos dos incisos 1º e 3º, responde pela injúria ou pela difamação quem lhes der publicidade. Está lá, o funcionário público fez a certidão, aí outro vem, fotografa e bota nas redes sociais, com o intuito de difamar, com o intuito de injuriar. O funcionário que fez não responde, mas o terceiro que lhe deu publicidade irá responder pela sua conduta. E aí nós temos a figura da retratação, né, que é uma coisa muito específica dos crimes contra a honra. Artigo 143. O querelado que antes da sentença se retratar o quê? Cabalmente da calúnia ou da difamação, fica isento de pena. Opa, o que é que está faltando aí? A injúria. Então, o que é que nós não temos? Nós não temos retratação contra injúria. Nós temos retratação contra o quê? Calúnia ou difamação. E essa retratação tem que ser feita antes da sentença. E ela tem que ser cabal. O que é cabal? Em todos os seus termos. Ela tem que ser inequívoca. Eu fui lá e disse que o fulano roubou 30 milhões. Aí depois eu não sei se foi 30 milhões não, talvez tenha sido menos, eu realmente errei. Eu não estou me retratando cabalmente. Eu estou me retratando se eu disser, fulano não roubou esse dinheiro. Ele não praticou esse crime que eu disse que ele tinha praticado. Eu me equivoquei, eu venho aqui me retratar publicamente. Né? Porque eu tenho ainda o quê? A circunstância do parágrafo único. Nos casos em que o querelado tenha praticado a calúnia ou a difamação, utilizando dos meios de comunicação, a retratação dar-se-á, se assim o quê? Desejar o ofendido, pelos mesmos meios em que se praticou a ofensa, se foi pelo Facebook, se foi pelo Instagram, se foi pelo rádio, se foi pela televisão, e o ofendido assim desejar, a retratação tem que ser cabal, antes da sentença, de maneira inequívoca, também nos mesmos meios, usando o mesmo tempo, no mesmo horário. Se foi no horário nobre, a retratação tem que ser no horário nobre. Então, para que a retratação seja válida, a gente precisa atender a essas circunstâncias. Ela tem que ser antes da sentença, depois não adianta mais. Ela tem que ser cabal, ou seja, completa e inequívoca. E se for pelos meios de comunicação e assim desejar a vítima, né, o ofendido, ela deve se dar no mesmo meio. E aí, para a gente concluir, nós temos a figura da interpelação judicial que está lá no artigo 144. Se de referências, alusões ou frases se infere calúnia, difamação ou injúria, quem se julga ofendido pode pedir explicações em juízo. Aquele que se recusa a dá-las ou a critério do juiz não as dá satisfatoriamente, responde pela ofensa. Cuidado só com isso. O que está dizendo aí é que se o sujeito não deu as explicações, uma vez interpelado judicialmente, questionado judicialmente, foi o que você quis dizer com aquilo ali que você disse no seu Facebook?
que foi que você quis dizer com aquilo que você disse no seu programa de rádio ali? Não ficou claro. Você estava dizendo o que ali? Você estava me acusando? Foi isso mesmo? Ainda que reflexamente, lembra? Que uma das formas de execução é a forma reflexa. E aí, se o sujeito não responde, ou a critério do juiz não responde a contento, o que a norma está dizendo não é que ele já vai ser condenado, não. Responde pela ofensa, o juiz vai vai prosseguir o processo. Né? O sujeito vai ter que se defender judicialmente, aí já respondendo pela imputação e não pela interpelação. Na interpelação, o interpelante não está acusando o sujeito de nada, está pedindo explicação. Se a explicação veio a contento, ótimo, resolvido. Se a explicação não veio a contento, o sujeito poderá responder pela injúria, pela calúnia ou pela difamação, dependendo dos termos em que o fato ocorreu. Ok? Com isso nós concluímos aí os crimes contra a honra e vamos partir para uma nova discussão, um novo capítulo, um novo debate no nosso próximo encontro. Ok? Forte abraço a todos, até a próxima.